Olá, uma boa tarde para você. Está no ar novamente o quadro Vote Certo do Rotary Clube de Rolim de Moura. É um projeto bem legal que vem falando sobre os votos, sobre a época da eleição. Estamos no ano eleitoral, então essa é a hora de você tirar as suas dúvidas sobre o seu voto, né? E a gente vai dar continuidade ao tema da semana passada, onde falamos sobre as funções dos vereadores. Nós estamos com o coordenador do projeto Vote Certo, o Emerson Boritza. Então, para a gente poder relembrar, Emerson, quais são as principais funções de um vereador? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A satisfação está de volta no quadro. Eu espero que esteja contribuindo com todos aqueles que vão votar esse ano, que vem buscando aí o candidato mais adequado para as suas aspirações em termos de bem comum, de bem da coletividade. E como nós vimos no programa passado, o vereador ele tem algumas funções específicas, funções constitucionais. Ele não pode ir muito além dessas funções. No quadro passado, nós vimos que, basicamente, a gente consegue reunir em 4 funções, que são função legislativa, função fiscalizadora, função de assessoramento do Poder Executivo, que, como eu disse, não é uma função de rebaixamento, mas sim uma função de articulação e discussão com o Poder Executivo, as ações de políticas públicas para o município. E a última função que nós analisamos no último quadro foi a função julgadora, que é quando se julga contra, se julga algumas ações próprias dos pares do Legislativo. Nas principais demandas da comunidade, né, saúde, educação, cultura, enfim, qual que é o papel do vereador nessas demandas? Daqui a pouco a gente vai falar uma por uma, né? Exatamente. A gente tem várias áreas de atuação, que há demandas da sociedade, como educação, saúde, saneamento básico, e a gente vai analisar cada uma delas, e acho que isso é um momento importante, como eu disse, os candidatos a vereadores estão aí com as suas propostas de governo para que o eleitor se decida. Então, nós vamos analisar até que ponto o vereador pode ou não prometer alguma coisa em relação a essas grandes áreas de atuação, essas demandas da comunidade. Vamos começar falando sobre a educação, primordial, né? A educação é a base de qualquer cultura, a base de qualquer nação bem desenvolvida, né? Como eu falei no programa passado, por determinações constitucionais, por regramentos constitucionais, as demandas locais são saneadas, são providas pelo município. Em relação à educação, a Constituição prevê que a educação infantil, que vai até ali a pré-escola e o ensino infantil, e também o ensino fundamental, que vai até o 9º ano, são funções do município. Acontece que, em termos de legislação, nós temos a Lei de Diretrizes de Base da Educação Brasileira, que ela prevê o que pode e o que não pode ser feito. Então, sobra muito pouco para que o Legislativo Municipal possa atuar. Então, não adianta o vereador prometer alguma coisa relacionada a fazer, vamos dizer, grandes transformações na educação básica e fundamental do município, que ele não vai conseguir. Não adianta ele dizer que ele vai construir uma escola, porque isso faz parte do executivo. A gente vai ver no próximo programa, quando estivermos falando do executivo. Então, em termos de educação, não adianta você esperar muito do seu vereador. Ele pode, sim, fiscalizar. Aí, em relação à função fiscalizadora, ele pode fiscalizar se o município está aplicando bem os recursos destinados à educação. Nós sabemos que, por determinação constitucional, 25% do orçamento deve ser obrigatoriamente aplicado na educação. Na saúde, né, é uma das maiores, talvez é a maior reclamação que a gente tem, inclusive aqui na TV, é a falta que faz a saúde no município, né? Qual que é a função do vereador na saúde? Então, é outra situação bastante complicada e é uma cultura brasileira, né? Muitos candidatos veem na política uma forma de realização pessoal e até financeira e acaba esquecendo até onde que eles podem prometer em relação aos seus planos de governo. A saúde é outro caso clássico de compartilhamento de responsabilidades entre o município, Estado e União. Cumpre ao município, de maneira bem simples, a execução da saúde básica. No máximo, ali, casos bem simples, né? Apesar de aqui de Rolim de Moura a gente ter um hospital regionalizado, que vem em verbas do governo federal e do governo estadual, mas do ponto de vista de legislação, o município não pode fazer muita coisa. Ele atende à saúde básica e ele não pode criar muitas regras. Aliás, ele não pode criar quase que regra nenhuma. Eu volto a insistir no que eu falei em relação à área da educação. O vereador, o máximo que ele pode fazer, então, é fiscalizar se os médicos estão cumprindo o horário, se os servidores estão sendo bem atendidos, se o dinheiro que é destinado à saúde está sendo bem aplicado pelo executivo. Nisso ele pode exercer o seu
o seu mandato com todo o direito. Agora, prometer que vai comprar uma ambulância, prometer que vai construir um hospital, um posto de saúde ou coisa dessa natureza, aí ele vai estar extrapolando a sua reserva de direito. Ele vai estar extrapolando o que ele pode fazer. Isso não é função do legislativo. Comprar alguma coisa é função do executivo. Então, toma muito cuidado com o que o seu vereador vai prometer em relação a isso. Doar receita, isso não existe. O máximo que o vereador vai estar fazendo para você é enganando você, dizendo que, olha, se eu for candidato, quem votar em mim vai direto, vai ter tratamento VIP lá no hospital do governo. Isso não acontece, porque quem chega lá vai ser atendido por prioridade em relação à fila de chegada. Ninguém vai ter prioridade de atendimento, porque um vereador disse e prometeu isso para você. Toma muito cuidado em relação a isso. Vamos falar também de habitação, Emerson. Mais um caso de gestão compartilhada entre União, Estados e municípios. O município, ele, do ponto de vista da habitação, eu queria chamar a atenção para isso, talvez a principal função dele é aprovar um plano diretor bem coordenado, com a participação da comunidade de modo geral. Então, é outra questão que o vereador pode trabalhar, o legislativo municipal pode trabalhar em parceria com o município e com toda a comunidade. Aí entra aquela questão da função de assessoramento que eu comentei agora há pouco. É hora de se fazer as audiências públicas para ouvir a comunidade, para ouvir as pessoas de modo geral e aprovar um plano diretor muito adequado, onde indústrias estão no lugar, comércio no outro, habitações no outro local, onde pode ser feito estacionamento e onde não pode ser feito estacionamento, quais são as regiões de proteção ambiental do município, para que nós possamos ter uma qualidade de vida bastante interessante. Rolim de Moura, especificamente, tem um problema muito grave em relação a esse plano diretor nosso. A área central da cidade está praticamente toda construída, está praticamente toda calçada. Onde vai a água das chuvas? Não tem como absorver essa água. Então, essas questões de habitação de um modo geral, que eu estou falando aqui, não só de construir casas, o vereador ele pode atuar do ponto de vista de função de assessoramento, de função legislativa. Agora, contudo, ele não pode prometer que ele vai construir casas para quem está desabrigado. Ele não pode prometer que vai construir casas para quem precisa de casa. Isso aí, a gente vai ver no próximo programa, é uma função do executivo. Ótimo. Agora, o que ele pode prometer da segurança? Segurança é um caso mais restrito ainda. O vereador ou o candidato a vereador dizer que ele vai resolver o problema de segurança do município, de maneira direta, é impossível, porque não se resolve a competência, a legitimidade para tratar e a responsabilidade para tratar as questões de segurança, ela é do Estado, na sua grande maioria. Em caso de crimes federais, ela é da Polícia Federal. O município, o que o vereador pode fazer em termos de benefício para a comunidade? Aprovar leis que, por exemplo, obrigue o município a iluminar bem as nossas ruas, a ter uma guarda municipal que, por exemplo, frequente os locais públicos, impedindo que as pessoas que têm naquele local ali algum intuito de maneira equivocada, como ladrões, como pessoas que vão consumir entorpecente naqueles locais, não permaneçam ali. E que essa política, vamos dizer assim, essa política pública possa alertar as autoridades municipais também, para que possa atender essas pessoas, porque às vezes o que essas pessoas precisam é apenas um atendimento. Ótimo. E o transporte, né? Outro tema que gera muita repercussão, transporte, como que fica? O transporte talvez seja um dos casos mais clássicos de promessa por parte dos vereadores, aquilo que ele não pode fazer. Eu vou dividir o transporte basicamente em duas situações: a de locomoção e, obviamente, as vias públicas que nós temos. Como, por exemplo, prometer a sinalização de trânsito. Ele não pode fazer isso, ele não vai conseguir para colocar em determinado local um semáforo, ele não vai conseguir colocar em determinado local um tipo de sinalização, porque tudo isso precisa de autorização. A gente pode dar uma esperança para a população quanto ao saneamento básico, que o vereador possa ajudar, ou ele também não pode ajudar, só pode fiscalizar? Esse é um outro caso clássico de limitação da função do vereador. Ele disser para você que vai fazer chegar água encanada na sua rua, porque quando nós falamos em saneamento básico, a gente não está falando só em rede de esgoto. A gente está falando em rede de esgoto, água tratada e coleta de lixo. Então, são três, na verdade, a gente pode reunir isso basicamente em três atividades do município, da prefeitura. O vereador, o que ele pode fazer?
como aconteceu aqui em Rolim de Moura recentemente, aprovou ali a lei de coleta do lixo, criou uma taxa, privatizou, de certa forma, o sistema. Isso ele pode fazer. E ele pode fiscalizar também a execução desse serviço da coleta de lixo. Agora, ele dizer para você que vai fazer chegar a água encanada aí na sua rua, ele especificamente não pode executar isso. Ótimo. E a infraestrutura? No que diz respeito ao vereador quanto a esse tema? A infraestrutura está meio relacionada ao transporte, eu até falei de maneira mais detida em relação ao transporte. É outro caso clássico, né? A gente tem que nos preocuparmos muito em relação a isso. Nós moramos numa cidade que muito dela ainda está por ser asfaltada, e fique atento que o seu vereador, seu candidato a vereador, também não pode prometer o asfalto na sua rua, ele não pode prometer a ponte da sua rua, ele pode prometer, sim, que vai estar fiscalizando o gasto do executivo para que sobre dinheiro e nós tenhamos a maior quantidade possível de asfalto aí na sua rua. Agora, essa função de fiscalizar do vereador deve ser cobrado por você, porque nós temos recebido asfaltos na nossa cidade que não são asfaltos de boa qualidade. Agora, até onde os nossos vereadores fiscalizaram a qualidade desse asfalto? Ótimo, essas foram algumas das perguntas feitas sobre as funções dos vereadores no nosso quadro Vote Certo. E na semana que vem tem mais questionamentos e tem mais dúvidas a serem tiradas aqui no nosso programa. Emerson, uma boa tarde. Obrigada mais uma vez pela sua vinda. Então, boa tarde. Só quero deixar aí um alerta. Você que vai escolher o seu candidato a vereador, acesse o site do TSE, lá no link Eleições 2016, você pode consultar a paginazinha do seu candidato a vereador e dentro dessa página dele tem um linkzinho chamado Plano de Governo. Verifique se o seu candidato a vereador tem plano de governo e quais são as ações que ele está prometendo. Aí a gente mata esse assunto com esse último quadro relacionado aos vereadores hoje.